Bom dia, eu sou o Igor Piquet, eu sou diretor de apoio a empreendedores da Endeavor, então do time aí que acelera e escala esses empreendedores aí no Brasil inteiro, então os programas Skill Up Endeavor e de empreendedores Endeavor também. Eu queria primeiro apresentar quem está aqui com a gente hoje. Estamos com o Edgar Corona, fundador do grupo Biorritmo, e o Geraldo, fundador da Vtex, né? Eu vou apresentar vocês rapidinho e depois eu queria que vocês também contassem a história de cada uma das empresas, já sobre o ponto de vista de internacionalizar, né? Qual é a hora de sair daqui do Brasil e por quê? O Edgar é fundador da Biorritmo, é a quarta maior grupo de academias do mundo já, né, Edgar? Já tem mais de 15 anos de história, 1,6 milhões de alunos, e a operação já quase toda a América Latina, né, Edgar? A gente bate 2 milhões agora o mês que vem. 2 milhões? E tirando Bolívia e Venezuela, por razões óbvias, né? A gente está em todos os outros países. E 2 na América Latina, que é Guatemala e México e República Dominicana. Legal. E o Geraldo, fundador da Vtex. A Vtex é uma plataforma online para ajudar qualquer empresa a montar suas lojas de e-commerce. Então, desde clientes super grandes, né, Geraldo, de mais de 1 bi de faturamento online, até o micro e pequeno empreendedor que quer montar sua loja online, né? Grandes clientes, tipo Coca-Cola, Whirlpool, Boticário, e também pequenos empreendedores. E vocês, desde cedo, já estão em 25 países hoje, mas começaram a expansão em 2012. Então, eu quero ouvir um pouquinho disso também, né? Foi. A gente é software, a gente não precisa montar uma academia para estar em outro país, então a gente consegue estar menor em mais países, mas, de fato, a gente vai falar sobre isso e eu acho que o mindset é mais importante do que tudo. Então, eu queria começar um pouco, ao invés da história da empresa, a história da internacionalização de cada um dos negócios. Como que foi? Que às vezes a gente vê lá no case, né, tudo bonitinho, pô, a empresa se preparou e aí expandiu, depois de ter consolidado o mercado e tal, mas às vezes é por sobrevivência, às vezes é porque precisa mesmo, às vezes é para diluir o risco. Então, eu queria entender, primeiro, sempre foi, desde o dia 1, uma intenção de ser um negócio global, ou foi uma coisa que foi surgindo, e como que foi essa história? Acho que Edgar podia começar. Bom, acho que foi, né? Nunca é planejado fazer isso, né? Se bem que tinha uma turma que eu dizia que nós íamos ser o maior do mundo, né? Mas isso era falta de juízo quando a gente começou, né? Eu acho que a gente tinha um modelo estruturado no Brasil, né? Tinha uma cultura, vamos dizer, focada em 3 bons indicadores, que isso permitia que a gente tivesse uma cultura muito horizontalizada, quer dizer, então o formato de gestão se assemelha, apesar de ser uma academia, se assemelha muito a startup, e isso nos permitia ter um sistema de gestão leve. E aí, quando entrou o Lula 2 com o Manteiga, a gente começou a ver, primeiro, que esse mercado do Brasil não ia crescer muito mais, porque o país não ia crescer muito, que tinha um risco embutido dentro do próprio país, né, de a gente ter crises, etc. Como a América Latina é meio desarrumada, foi bom, então vamos diluir o risco, tem um modelo e tem a cultura para poder implantar isso. E acho que o grande desafio hoje, Igor, é o seguinte: a gente faz 160 lojas por ano em 9 diferentes países. São 2.200 pessoas a mais por ano, né, com scores crescentes de NPS, ou seja, todo o processo voltado para a satisfação de cliente. A gente conseguiu criar uma cultura que pouco a central interfere no dia a dia de cada célula, de cada unidade. Legal. Desculpa, mas e desde quando vocês começaram a expansão? Começou em 2012 no México. No México. No México, porque tinham 110 milhões de habitantes, o Brasil tinha 200, então era o segundo grande país da América Latina. E tinha ali uma característica também que o pessoal achava que mexicano pobre, o mexicano que não tinha renda, não fazia exercício. E a dúvida era, não faz porque não faz ou não faz porque não tem uma oferta de qualidade? Quando a gente colocou a oferta, apareceu o mercado. Então, a gente começou a atender essa população. Legal. 2012 foi mais ou menos quando vocês começaram também, né? Foi também, e a nossa história do porquê, ela também nunca é aquela... Fizemos uma reunião de conselho e decidimos, né? A gente tem uma história bastante peculiar. Eu e o Mariano começamos uma empresa em 2000, e o negócio de e-commerce só começou a acontecer. A gente se mostrou uma plataforma de e-commerce em 2010, a gente ficou 10 anos errando, né, aprendendo, né, para quem quer tirar a parte positiva disso.
E a gente teve uma história então muito sofrida no sentido de que em 97 eu era estagiário num banco, teve a crise dos Braids e quebrou tudo, o negócio que eu ia fazer não ia ter mais. Em 2000 eu fui para a internet, a bolha estourou, não tinha mais internet. E aí ficamos tentando fazer outras coisas ligadas a software como serviço, e só em 2010 conseguimos. E quando conseguimos, acho que a gente agarrou aquela causa com toda a força que a gente tinha, e a gente não passava todo dia, como é das gerações mais atuais, pensando, a gente vai dominar o mundo, a gente vai dominar o mundo. O que a gente vai fazer para dominar o mundo? O nosso mindset era, o que a gente vai fazer para não morrer de novo? O que a gente vai fazer para uma crise não abater a gente de novo? O que a gente vai fazer para um concorrente não matar a gente daqui a alguns dias? E a gente chegou à conclusão que o nosso produto, ao contrário de muitos softwares no Brasil, ele não tinha a defesa de mercado natural que a complexidade do Brasil traz, que é a plataforma de e-commerce. Você compra, faz o carrinho, página de produto, busca, paga assim no Japão, nos Estados Unidos, aqui, na Indonésia, em todo lugar. E a gente pensou que, está muito bom para ser verdade. Se a gente continuar aqui, provavelmente alguém vai vir, alguém com pensamento global, alguém com pensamento maior, com escala maior, vai vir no dia que quiser, acaba com o nosso sonho, acaba com a nossa brincadeira, e aí a gente foi na melhor defesa é o ataque, vamos atacar, vamos ser nós os que vão dominar outros países e não ser dominados no futuro. Legal, então foi uma estratégia quase que de defesa, de preparação, né? Exatamente. Futuro, bicho, né? Legal. Se defendendo, atacando, né? A minha próxima pergunta tem a ver até com a pergunta que a Grace de Mello fez para a gente aqui, que é, e na Endeavor a gente vê isso sempre, né? Esse dilema entre internacionalizar e aí ganhar competitividade global versus a gente talvez está antecipando a complexidade de negócio que a empresa ainda está pequena para tocar. Dito isso, que é um desafio expandir, qual é o lado bom disso? O que trouxe de benefício ter expandido, ter pegado esse alcance global? Muito bem. Eu imagino que todo negócio tem uma característica ou mais local, ou mais global. Tem sempre... esse negócio, quando der muito certo, quando ele for aquele negoção, ele vai ser um negócio desse formato. E software, ele pode ter 1000 formatos, mas um deles tem que ser grande, tem que escalar. O investimento fixo é muito alto para você ficar restrito a um mercado, se não tiver um diferencial de você estar só naquele mercado. E nesse sentido, esse racional aqui é óbvio, faz com que você não parece voo de galinha, se você fazer um software para daqui a pouco alguém te matar, porque alguém com diferencial fundamental vai vir. E aí eu acho que a complexidade aumenta, sim. A gente foi em 2012, né, 2 anos depois, a gente pegou a Personal na Argentina, que é uma telefônica, e foi uma loucura. A gente refazendo a nossa plataforma e ainda lidar com isso, com outra língua, com outra cultura, com outro jeito de ver, mas era aquela coisa que você não tem alternativa, você tem que fazer. E com a parte positiva de que, desde 2012, a gente consegue ter um sonho muito maior, pensar muito melhor, as pessoas estão ali realmente imbuídas em fazer algo que é fundamentalmente poderoso, não tapando uma peneira de uma oportunidade conjectural do mercado. Afetou a cultura do pessoal que trabalha lá? Esse é o maior benefício até agora. A nossa expansão internacional tem um benefício financeiro, a gente tem 20% do nosso faturamento fora, eu não viria a gente sem esse faturamento, até porque eu não sei se o Brasil daria... mais foco no Brasil, você teria mais. Acho que não. A gente não perdeu oportunidade no Brasil. Então, tem um benefício financeiro, sim, mas o mindset da empresa, o pensar grande, o sonho grande, foi decisivo na atração de talento e nas pequenas decisões que fazem, que não, como todos dizem, não custa mais você tomar a decisão mais difícil
porque no final é só você trabalhar que você faz também. Legal. E para você, Edgar, como é que foi o pós, assim, o day two, depois de expandir? Eu acho que nós tínhamos um modelo certo, tá certo, mas a gente opera muito com 3 indicadores de loja. A gente olha muito para todo o processo dentro da nossa estrutura, tem que ter o cliente na ponta. Então, eu vou criar um processo para checar, não, cara, cadê o cliente nesse negócio? Não tem, então não tem esse processo. Porque é um low cost, não pode burocratizar, nós temos que fazer a diferença disso. E aí a gente começou a usar algumas técnicas de gestão para fazer com que aquela loja fosse uma célula autônoma. Então, a gente olha muito o quê? Né? Como ele tem 3 indicadores, que é o NPS, que a gente mede diariamente, o engajamento dele, que a gente mede por 2 ferramentas, que é a Gallup, que é 12, e por uma sinergética, a gente mede qual que é a agressividade do líder vis-à-vis o propósito contra a agressividade, contra a passividade da equipe. De forma que, quando você tem um cara que está muito agressivo, você desestimula a colaboração. E o que a gente faz é dar um grau de autonomia para essa loja, para que ela faça uma entrega diferente. Então, o cara usando uma ferramenta que a gente chama de Round of Learning, do Peter Senge, do MIT, ele, em vez de ele dar uma devolutiva, dizendo, nós fomos mal, deu isso de errado, precisamos corrigir, ele pergunta para o time como é que foi e o que nós temos que fazer para corrigir. E aí esse time começa, o time 12, 15 pessoas que trabalham naquela unidade, passam a trabalhar para fazer uma correção de rota, inclusive gerando inovação. E essa inovação ela sai de lá e começa a ser incorporada no processo, primeiro para a regional, e depois para o país, e depois para a rede inteira. Então, a gente acabou criando um organismo mutante. Né? O mais difícil para a gente é trazer um cara de mercado para trabalhar na organização, porque a gente acha que quem entende de cliente, quem entende de operação, quem entende de processo, o jeito que começou lá no chão, que sabe o que esse cara quer, e nós desenvolvemos esse cara como ser humano e como líder. Isso nos permitiu fazer esse deploy e fazer esse negócio ser espalhado pela rede inteira. Como é que você cria nós estamos crescendo, são 2.200 a 2.500 pessoas novas por ano, são 160 novos gerentes, são 16 regionais, são 3 novos países esse ano. Né? Se você não tivesse um modelo que a gente usa um pouco a história do Brafman, que é a aranha da estrela do mar, quer dizer, então, quem está no comando, efetivamente, ninguém está no comando. Né? O propósito e os indicadores orientam a organização, e ela vai mutando ao longo do tempo. Isso nos permitiu levar 35% do nosso faturamento, hoje, está fora do Brasil. Né? E, mais do que isso, tira muita pressão de você, porque nós conseguimos achar, como é que você acha 160 imóveis no Brasil? Não ia achar. Mas se achar 160 bons imóveis na América Latina como um todo, sempre vai achar 10 no Peru, 15 na Colômbia. Então, a gente sempre acha coisa prime. Então, location de varejo mais a técnica de gestão nos permite entregar um bom resultado e manter essa taxa de crescimento. E você consegue, ou você tenta, manter uma cultura biorritmo mundial, ou é meio inevitável? O biorritmo Chile tem um jeito especial, o jeito do Brasil, ou todo mundo se adapta à cultura que você criou aqui antes? Acho que, na verdade, como ela está orientada por alguns processos que a gente vem incorporando, que era a metanoia, depois, na sequência, olhando um pouco o drive do Simon, como é que chama, do Daniel Pink, e o Simon Sinek, o Start with Why, quer dizer, usar muito Lencioni, quer dizer, qual que era o propósito, como é que se alinha a organização? Então, quando a gente achou a frase que era democratizar o fitness de alto padrão, eu não preciso explicar muito para a recepção um monte de processos. Nós temos processos criados por eles, mas fica claro, você chegar para ela e falar, escuta, você está com o cabelo desarrumado, isso é alto padrão? Você está pintada? Não está. O ar-condicionado não está funcionando? Não está. Foi tudo que é alto padrão. Então, assim, a gente alinha no propósito, alinha na cultura e alinha na entrega nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Então, isso, né, facilita muito a orientação da operação. E a gente mede o gerente para saber como ele está como líder. Aí aplica Maturana, aplica Lencioni, aplica Peter Senge, para que esse cara tenha um conceito de liderança que ele consiga puxar o score daquela loja e desenvolver gente. Então, ele, assim, tem uma usina nos entregando talentos para a gente poder fazer expansão. Legal. E, assim, o ato de expandir, né? Vocês, aí, com esse tempo, aí, desde 2012, aprenderam um monte de coisa, erraram bastante também, imagina. Tem um playbook hoje de expansão, então quero expandir para um novo país, eu já sei mais ou menos o que eu faço,
umas fases de expansão, ou é uma coisa meio empreendedora, manda alguém do Brasil para lá? Como que é? Acho que você tem um playbook, né, Geraldo? Sim, sim. Começou no Vucu Vucu, né? Vamos lá, acha um parceiro, achou, deu certo, não achou, não deu. Ou a gente levava gente que conhecia da empresa e do produto para ser o cara que fecha o negócio. O cara local era o sales development, vamos chamar assim, o cara que faz o hunting da oportunidade. E aí foi dando certo, e agora recentemente, a gente está pensando em metodologias para escalar isso. E sim, hoje tem um playbook, porque é muito fácil, e a gente já fez esse erro em alguns países, de você... A oportunidade é gigante, mas você, às vezes, coloca menos pessoa do que você deveria para ter um crescimento continuado, ou você, às vezes... o país não está rendendo muito e você quer colocar, profissionalizar o país, vamos chamar assim. Então, a gente hoje divide cada país está dentro de uma de 5 caixinhas, que é oportunista, que a gente está reagindo à demanda que o país gerou, porque a gente fez um contrato global e a gente tem uma instalação lá. Geralmente é o quê? Um cliente que puxa vocês? Um cliente, B2B, a gente está com a Black & Decker fazendo um projeto na Coreia do Sul. Oportunista. Se alguém quiser um site na Coreia do Sul, por favor, pode me chamar, mas eu não vou procurar. E aí depois depois foi o Discovery, que a gente parece que tem cheiro de sangue ali. Vamos tentar achar uma âncora, achar um cliente bom para fazer nossa imagem. Depois a gente tem o que a gente chama de validation, que é achamos. Agora, esse cliente, a nossa tese é que esse cliente gere demanda de outros nichos, de outros lugares, e a gente vai validar isso colocando um pouco mais de dinheiro. Depois a gente vai acelerar, depois a gente vai escalar. E a gente está desenvolvendo esse playbook com métricas bem objetivas e poucas para ter um racional na equipe, o que é promover um país, ele ter mais força da gente, o que é demover um país porque uma expectativa que a gente tinha não foi atendida. Entendi. E o playbook, às vezes, é um reflexo de aprendizado, né? Vocês já erraram, assim, tipo, nos bastidores, assim? Algum país já não deu certo? Muitas vezes. Na Argentina, atualmente, a gente está sem uma liderança forte e eu acho que a gente está deixando muita oportunidade na mesa. Na Colômbia, que é um país... como o Edgar diz, é um país que está indo bem, né? Tá indo bem, a gente também está sentindo isso, mas a gente atribui ao fato dele ser menor do que a Argentina. E porque a gente achou a pessoa certa lá, ele já está quase passando a Argentina em termos de volume para a gente. Então, a princípio é um país bem menor, né? Então, sim, acho que a Argentina atualmente é uma grande coisa que a gente tem que ajustar e fazer uma estrutura mais profissional lá para tirar todo o proveito do país. Entendi. E no caso de vocês, Edgar, tem um tudo estruturado, tem como implanta a loja, quais são os processos, qual é o processo pedagógico, como é que chama? Quais são as modificações que isso passa, né? Todas essas histórias foram estruturadas pelo pessoal da base, mas 30% é isso. 70%, né, as coisas não dão certo, não é porque você não tem o processo, é porque o cara não se engaja, ele não põe para rodar. Então, a grande dificuldade, acho que a grande start nossa é ir para o país e mudar, vamos dizer, essa relação comando e controle para protagonismo. O México era um caso típico, a gente chegava para o cara lá e falava assim, olha, eu queria ouvir tua opinião, o que você acha? Eu falei, não, eu estou aqui para servir o senhor. Eu falei, não, você não está para servir, você está para servir o cliente. Eu queria entender como é que você está vendo esse trabalho, o que você acha que nós podemos melhorar? Eu falei, não, faço o que o senhor mandar. Eu falei, não, eu não quero que você, não estou mandando nada. Quem está mandando é ele. Então, o que nós podemos fazer para melhorar esse número? Porque é de atitude o negócio. Então, assim, se eu resolver que eu tenho que mudar, só o meu sorriso já muda o atendimento, né? Se eu quiser ser protagonista, se para atingir excelência, basta um segundo, é querer fazer diferença. Você só consegue isso na hora que o cara compra a ideia. E ele só compra, né, e muito mais hoje, aqui, como a gente vê na Endeavor, que assim, boa parte como chama,
Silicon Valley, são startups, é tecnologia, né? Esse pessoal não trabalha na dinâmica de comando e controle. Isso não é mais a hierarquia, o exército de Frederico II. Precisa ter o Max da Maximilian estava falando, falou, o sujeito não é por causa do dinheiro. Ele vai lá porque ele quer realizar alguma coisa, ele quer produzir. Esse é o mundo novo, né? E nós temos que trazer isso para o dia a dia das pessoas comuns. É muito difícil eu chegar para uma recepcionista, né, que não tem uma formação um pouco mais baixa, explicar para ela o que é um OKR. Isso funciona para engenheiro do Silicon Valley, funciona para tecnologia, tudo agora. Para a turma tem que ter uma outra linguagem, mas tem que ter um indicador de entrega e mostrar para ela que ela está fazendo diferença na vida de alguém, que ela ajudou a construir. Ela chega em casa e fala, mãe, perguntaram para mim o que eu achava e eu dei uma contribuição. A vida é diferente, né? Então, o problema é formar essa cultura nesses países para que esses times também sejam protagonistas e possam colaborar. Mas aí o teu exemplo e o do Geraldo foram de as pessoas que estavam tocando os países, né? Como que é esse processo de vocês têm que estar envolvidos no começo, de chegar lá? Tem que ter sócio? Tem gente que diz, não, só funciona a primeira se o sócio que for tem que se mudar para lá e tal. Até uma pergunta aqui do Rodrigo Dantas, aqui da plateia, se o founder não é o ideal para tocar o business fora, como é que vocês fizeram? Ou vocês vão primeiro e depois deixam a coisa acontecer? Na América Latina, boi em terra estranha é vaca, né? Então, aquela história, né? Você chega no México, nós sempre procuramos achar alguém que... O processo, a operação, a gente conhece muito bem, mas você precisa achar algum cara local para entender, ainda mais no começo, quando você é menor, características dessa operação. Então, no Peru, a gente tem um sócio lá com 5%, 10%, na Colômbia, nós começamos meio a meio, o México também, e o México ajudou muito. Geralmente é sócio ou é um executivo, uma pessoa que você compra? Sócio, depois a gente compra a parte, a gente incorpora. Então, hoje o México é 100% nosso, a Colômbia é 100% nossa, o Chile é 100% nosso. Então, você primeiro faz a sociedade com alguém local e depois você vai comprando. Por exemplo, no México tem uma característica, como é que você escolhe o sindicato? Primeiro o cara que passar na porta falar, esse cara é meu. Então, você fica refém dele. Você cair na mão de um sindicato, lá de uma mulher que tinha 500 pares de sapato, que era uma Imelda Marcos, você não trabalha mais. Então, teve um monte de gente do Brasil que foi para lá, montou, e aí apareceu o cara e travou. Você não consegue mais trabalhar. Então, ter um pouco de conhecimento do local, e dessa expertise, de alguém que já opera no mercado, ajuda muito. Não no teu processo, mas conhecer a peculiaridade do país. Isso nos ajudou muito, cultura do país. Você fala, não é assim que funciona. Isso ajuda bem. E lá na Vetex, como é que é? Legal. O nosso modelo, a gente, até hoje, sempre é a gente chegando no país, não temos sócios diferentes em cada país, porque a natureza da nossa empresa é bastante centralizada, no sentido de que a gente faz um produto para todo mundo. E aí a gente tenta... essa questão do comando e controle é muito interessante, que muitas vezes eu converso muito sobre isso, e é uma dicotomia na Vetex, que aonde a gente desenvolve o produto, como a gente está desenvolvendo, as pessoas que estão trabalhando com a gente tem essa relação orgânica de autonomia, alinhamento, a pessoa bastante horizontal, difícil saber quem é o chefe, mas nos países a gente está vendo que a gente precisa, exatamente pela característica do produto centralizado, ter um playbook, ter um jeito de você vender, ter a pessoa correta, ter a pessoa um perfil parecido, que naturalmente absorva os aspectos culturais e traduza a plataforma para o país, e por isso ele é bastante autônomo na questão do go-to-market, vamos chamar assim, mas no resto a gente está vendo que, se ele derivar um pouco, ele vai vender um produto que não é o que a gente tem. E não é isso que a gente está se propondo. Entendi. E lá vocês têm stock option para muita gente. Como é que vocês fazem a questão de a pessoa que lidera um país novo? É um sócio? A gente enche ele de stock option. E a gente é uma empresa que, acho que os painéis aqui endereçaram isso mais, mas somos uma empresa que valoriza as pessoas e elas fazem elas se sentirem valorizadas por realização pessoal, profissional, e a gente tenta afastar do dia a dia o máximo que a gente pode essa questão
do dinheiro pequeno, vamos chamar, que é o bônus porque conseguiu aquilo ali, é o bônus porque terminou o semestre. A gente alinha o interesse financeiro no salário, valorizando quem tem demonstrações contundentes de melhoria profissional e na stock option. Então, mais da metade da VTEX atualmente é acionista ou detentor de stock option. Interessante. E aí, naturalmente, os country managers são grandes desses detentores. E você já sofreu algum tipo de preconceito por serem ou brasileiros entrando em outro mercado, ou só o fato de ser estrangeiro já atrapalhou e como foi para resolver? Não, Zero? tá tranquilo. América Latina é bem cordial, bem Você receptivo. está mais na América Perfeito. Latina. Então, não, ele pegou no ponto certinho. O Brasil é meio que uma meca da América Latina, né? As pessoas respeitam e ouvem e dão credibilidade ao Brasil. Nos Estados Unidos, a nossa estratégia sempre é pegar um cara grande e depois atrair demanda auxiliar e que esse cara chama outro grande. A gente está ralando, porque teve um cara como é que é? Da Romênia. Vem cá, um cara da Romênia grande falou, sentou na sala de reunião com o Mariano, falou, me diz por que eu tenho que acreditar que o Brasil só não tem soja e petróleo e mulher bonita. Nossa. Aí, a gente teve que fazer o nosso samba. E nesse caso a gente conseguiu, mas acho que fora da América Latina a gente está até tentando ultimamente se posicionar muito mais, uma marca mais global, uma marca que não tem um verde e um amarelo no fundo, uma empresa que você não sabe de onde é a nacionalidade, quanto o Spotify, que poucas pessoas aqui devem saber que é sueca. De jeito nenhum em detrimento ao que a gente se vê como diferenciado por sermos brasileiros. A questão de sermos lean, sermos melhores para fazer o que estamos fazendo. Mas vamos mostrar isso depois que a gente venceu o preconceito. Legal. Eu estava falando com o empreendedor esses dias, ele falou que o pitch dele costumava ser, nós somos uma Brazilian company going global, e aí mudou depois de algum preconceito, para nós somos uma global company que é uma sede no Brasil. Só isso já dá um pouco de diferença. Acho que isso é repercutido em marca, em branding, etc. Acho que pode ajudar, né? Ser uma empresa global, né? Além de ser brasileira. Legal. E hoje, acho que quem está internacionalizando ou não, mesmo quem está no Brasil, está enfrentando a dificuldade de ter um time espalhado geograficamente. Você tem uma pessoa em cada lugar, às vezes até cidades diferentes. Como que vocês lidam lá dentro, né? Edgar, você varejo, estrutura física, né? Mas com esse nível de internacionalização, imagino que tem algum nível de times globais ou times interdisciplinares. Como que a gente mantém a comunicação funcionando bem? A gente tem pequenas células com muita autonomia em cada país, né? A hora que você formata quais são os indicadores, você só vai monitorando. Algumas coisas são globais, né? Marketing, quando a gente vai muito como chama, online, quer dizer, Face, Google e tudo, então a compra centralizada, com o cara reportando, vamos dizer, ao nosso VP aqui no Brasil. E equipamento, todo o resto tem uma autonomia muito grande para uma pequena célula local que sabe o que fazer, porque ele já tem os processos de geolocalização, de assinar contrato, de implantar a loja, de treinar a equipe, né, toda a parte de tecnologia para dar esses cursos de suporte para o sujeito poder operar, já estão tão consistidos. Então, quem te checa é o resultado do mês, tá certo? Em termos de satisfação de cliente e com pequenas correções de rota. Mas as equipes locais tocam. Então, muita autonomia, mas tem alguns indicadores que vocês... O telefone não toca. A gente costumava ter um indicador de vendas nos países, basicamente. O nosso produto é desenvolvido de maneira muito centralizada, um produto só. E recentemente a gente tem mudado para ser o indicador de venda e satisfação do cliente. Ou seja, a gente delegou para o country manager não necessariamente suportar, mas ele é o responsável. Ele pode subcontratar suporte em outro país, ele pode montar uma equipe própria, ele tem uma meta um orçamento para isso, mas ele é o responsável
em última instância, pela satisfação do cliente naquele país também. Então, ele pode terceirizar algumas atividades que ele achar Que às vezes o necessárias. país é muito pequeno, ele não tem massa crítica, ele vai contratar numa relação cliente-fornecedor o suporte que o Brasil presta, porque ele tem mais massa crítica. Mas ele está decidindo fazer isso. Ele vai ter o bônus e o ônus. Uma coisa bem importante nisso, que é cobrar o resultado e não o processo. Porque quando você cobra o processo, o cara fala, eu fiz o que o senhor mandou e não deu certo. Eu falo, não. É o seguinte, você precisa me entregar o resultado, o cliente precisa estar satisfeito, o processo está aí, é uma ferramenta para atingir isso, mas é a sua responsabilidade. Então, na hora que ele faz isso, que a gente faz isso, né, no dia a dia, você fala, como é que eu posso te ajudar? Mas não transfere para mim. Eu estou aqui, você está na Colômbia, está no Peru, o problema, você resolve o problema, melhora esse número. E é engraçado, porque vamos dizer, as lojas competem uma contra a outra para ver quem entrega o melhor resultado. Então, tem ali primeiro no modelo muito competitivo, que depois nós tornamos colaborativo, que dizia assim, Igor, você está com a nota, está com score 70 de NPS, e o Geraldo aqui está com nota de 50. Você, para subir no palco na próxima, ele precisa subir 15 pontos no score dele. Então, não sei o que você vai fazer, mas ele virou teu problema, velho. Então, você vai lá e resolve. Aí você vai na loja dele e fala, deixa eu ver o que você está fazendo de errado, deixa eu te ajudar. Então, ele transformou o que era uma competição que também não valia dinheiro, que não tinha mais bônus, menos bônus, numa colaboração, e aí consegue corrigir os extremos, né? Os baixos e os altos, quer dizer, você começa a ter um melhora de score como um todo, porque todo mundo está trabalhando para fazer uma melhor entrega colaborativamente. Você matou, só complementando, você matou uma charada muito boa, que eu falei recentemente, a satisfação. E, de fato, quando a gente começa tentando centralizar tudo, achando que vai otimizar em termos de custo. Mas, rapidamente, a gente viu que o cara, não vendo porque o cliente aqui não está reclamando do suporte. Aí, então resolve o suporte. Só não dá para resolver o produto porque faz parte da nossa estratégia ter um produto. A gente é o produto. Mas na medida em que a gente está podendo, a gente está delegando o sucesso para o Country Manager. Legal, gente. Acabando o nosso tempo aqui. Hoje tinha conversa aqui para a gente passar o dia inteiro. Inclusive, quem quiser falar sobre o tema aqui fora do saguão, tem um espaço para networking, para a gente trocar sobre desafios entre empreendedores. Mas, gente, muito obrigado. Geraldo, Edgar, valeu, foi show de bola. Obrigado, pessoal.